Olá, meus amigos da Rádio Espiritismo BH. Eu sou o Valdir Pedrosa e dou as boas-vindas a todos vocês a mais uma edição do nosso programa Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, onde estamos trabalhando o capítulo 23, cujo título é Estranha Moral. Iniciaremos os estudos de hoje com 3 passagens do Evangelho de Jesus destacadas por Allan Kardec. A primeira se encontra no Evangelho segundo Mateus, capítulo 19, versículo 29, onde o Mestre diz assim, abre aspas, aquele que houver deixado, pelo meu nome, sua casa, os seus irmãos ou suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo isso e terá por herança a vida eterna. Fecha aspas. A segunda passagem se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 28 a 30. E o evangelista registra da seguinte forma, abre aspas, então disse-lhe Pedro, quanto a nós, vês que tudo deixamos e te seguimos. Jesus lhe observou, digo-vos em verdade que ninguém deixará, pelo reino de Deus, sua casa, ou seu pai, ou sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos, que não receba, já neste mundo, muito mais, e no século vindouro, a vida eterna. Fecha aspas. E a terceira passagem, também no Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, versículos 61 e 62. Abre aspas. Disse-lhe outro, Senhor, eu te seguirei, mas permite que antes disponha do que tenho em minha casa. Jesus lhe respondeu, quem quer que, tendo posto a mão na charrua, olhar para trás, não está apto para o reino de Deus. Fecha aspas. Meus amigos, nós vamos ter a oportunidade de estudar um pouco mais o significado de algumas palavras dessas passagens. Mas, inicialmente, sem discuti-las, procurando aqui o verdadeiro pensamento ou a essência do pensamento de Jesus, vamos descobrir que era este. Os interesses da vida futura prevalecem sobre todos os outros interesses e sobre todas as considerações humanas. Essa é a essência do ensinamento contido nessas 3 passagens. Por quê? Porque esse pensamento está totalmente de acordo com a substância da própria doutrina de Jesus. Ao passo que a ideia de uma renunciação à família que estes versículos podem nos passar seria uma total negação da doutrina do Cristo. Jesus jamais pediria ou ordenaria aos seus discípulos que abandonassem os seus deveres para com seus familiares. Seria um absurdo. Aliás, se observarmos bem, será que nós não temos, sob as vistas, a aplicação dessas máximas do Evangelho de Jesus, observadas no sacrifício dos interesses e das afeições de família aos interesses da pátria, por exemplo? Será que alguém censura aquele homem que deixa seu pai, deixa sua mãe, seus irmãos, sua mulher e seus filhos
para marchar em defesa do seu país, da sua pátria? Ao contrário, não lhe é reconhecido, na verdade, grande mérito em arrancar-se das doçuras do seu lar, dos liames da sua amizade, para cumprir um dever para com a sua nação? É que, então, há deveres, meus amigos, que sobrelevam a outros deveres. A lei civil, por exemplo, ela não impõe à filha a obrigação de, no ato do casamento, sair da casa dos pais para acompanhar o esposo na edificação de um novo lar? Então, são várias as situações semelhantes. Sobre esse assunto, Allan Kardec se posiciona da seguinte forma, abre aspas, formigam no mundo os casos em que são necessárias as mais penosas separações. Nem por isso, entretanto, as afeições se rompem. O afastamento não diminui o respeito nem a solicitude do filho para com os pais, nem a ternura destes para com aquele. Vê-se, portanto, que, mesmo tomadas ao pé da letra, excetuado o termo odiar, aquelas palavras não seriam uma negação do mandamento que prescreve ao homem honrar a seu pai e a sua mãe, nem do afeto paternal. Com mais forte razão, não o seriam se tomadas segundo o Espírito. Tinham elas por fim mostrar, mediante uma hipérbole, quão imperioso é para a criatura o dever de ocupar-se com a vida futura. Aliás, pouco chocantes haviam de ser para um povo e numa época em que, como consequência dos costumes, os laços de família eram menos fortes do que no seio de uma civilização moral mais avançada. Esses laços, mais fracos nos povos primitivos, fortalecem-se com o desenvolvimento da sensibilidade e do senso moral. A própria separação é necessária ao progresso. Assim, as famílias como as raças se abastardam desde que se não entrecruzem, se não enxertem umas nas outras. É essa uma lei da natureza, tanto no interesse do progresso moral quanto no do progresso físico. Aqui, as coisas são consideradas apenas do ponto de vista terreno. O Espiritismo nos-las faz ver de mais alto, mostrando serem os do espírito e não os do corpo os verdadeiros laços de afeição. Que aqueles laços não se quebram pela separação, nem mesmo pela morte do corpo, que se robustecem na vida espiritual pela depuração do espírito, verdade consoladora da qual grande força aurem as criaturas para suportarem as vicissitudes da vida. Fecha aspas. Destacaremos agora algumas palavras importantes na passagem que se encontra em Lucas, capítulo 18, versículos 28 a 30. E disse Pedro: Eis que deixamos tudo e te seguimos. E ele disse: Na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais neste mundo e na idade vindoura a vida eterna. Fecha aspas. Quando Pedro diz, deixamos tudo e te seguimos, Pedro está falando em abandonar, em perder. Mas é o caso de se perguntar pelo muito que eles receberam em virtude de terem seguido Jesus. Ora, todos nós sabemos que tudo de bom tem o seu preço. Aliás, tudo na vida tem um preço.
Às vezes pagamos um preço muito alto por insignificâncias, até pelo que nos é prejudicial. Por exemplo, pagamos pelo cigarro, pela bebida, pelo jogo. Por causa de certos gostos, o indivíduo acaba deixando a própria vida física como os participantes de corridas de automóvel. E, em realidade, nada deixamos porque nada nos pertence. Tudo é empréstimo para realizarmos a nossa evolução aqui na Terra. E quando Simão Pedro fala, te seguimos, não só acompanhar, mas é importante também seguir as lições, viver os ensinamentos. E nisso não houve uma adesão total. Tanto é que ocorreram negações, como as de Pedro, traições, como a de Judas, reações de ciúme por parte dos apóstolos, quando, por exemplo, a mãe de Tiago e de João pediu a Jesus para ficar um de seus filhos à sua direita e outro à sua esquerda em seu reino. Deu uma confusão danada. E aí Jesus responde que, na verdade, vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, filhos, pelo reino de Deus, que não haja de receber muito mais neste mundo. Bom, vamos tentar entender isso. Casa. Quando Jesus se refere a casa, nós podemos imaginar aqui o imóvel, o bem material, a proteção física. Mas podemos também pensar na casa como sendo a sensação de segurança que esse bem pode nos proporcionar. Por outro lado, a casa pode representar também a concha do egoísmo inspirado na consanguinidade. Pode representar ainda o apego. Os pais, tudo aquilo em que no seu entendimento e disposições não corresponde mais às normas evangélicas. Já vimos em programas anteriores que os pais são as causas. Nesse caso aqui, causas cujos efeitos fogem às diretrizes do mestre. É imperioso aceitar que só herdamos dos nossos pais físicos elementos também físicos. Toda bagagem moral e espiritual que trazemos é conquista nossa de reencarnações passadas. Desta forma, meus amigos, cada um é pai de si mesmo, cada um é filho e produto do próprio esforço, das próprias realizações. Por outro lado, não podemos esquecer que toda ligação na Terra é provisória, visa apenas a aproximação das criaturas, que geralmente são devedoras umas das outras. Só que Jesus também fala sobre irmãos, ou seja, é indispensável termos uma visão mais universal do mundo e de seus habitantes. Não podemos viver limitados ao nosso mundo pequenino. Somos todos irmãos, porque somos filhos de Deus, e por isso torna-se imperioso participar da vida em geral, andar bem informados, alegrar-se ou entristecer-se com as alegrias ou tristezas do próximo, embora distante, às vezes até em outro país. É preciso que nós tenhamos mais solidariedade para com as pessoas, sejam irmãos consanguíneos ou não. Jesus também fala de mulher, das pessoas que tenham deixado mulher. Deixar a esposa no que ela possui de contrário aos postulados do Mestre. É isso que significa o ensinamento. O cristão, o espírita de uma forma geral, ele não pode se comprometer por causa da mulher, deixando-se levar pelo apego, pela desconfiança, pelo ciúme ou pelo sentimento de dominação. Ele deve sim reconhecer o papel que cabe a cada um
deve amar, respeitar e cooperar com a mulher que tem como companheira, como esposa, como namorada. E Jesus também fala sobre filhos. Olha aí, novamente o convite ao desapego. Eles, antes de serem nossos filhos, são filhos de Deus. Na verdade, eles estão nossos filhos. Enquanto são menores, devemos orientá-los e até mesmo, em algumas circunstâncias, impor-lhes aquilo que sabemos que é melhor para eles. Quando atingem a maioridade, aí só nos resta reconhecer que eles têm direito ao uso do livre-arbítrio, restando-nos a satisfação de uma consciência tranquila, por termos feito um trabalho muito bem elaborado de semeadura do Evangelho naqueles corações, principalmente através de nossos bons exemplos. Os filhos representam também os efeitos do nosso comportamento, que devem igualmente ser abandonados, se forem contrários ao bem, isso é, se forem contrários ao modelo evangélico. O filho não é o produto, não é a consequência, não é o efeito do que fazemos da nossa vida? Então, existem alguns filhos que geramos: vícios, cólera, inveja, maledicência, orgulho, egoísmo, vaidade, que precisam ser abandonados, enquanto existem outros que precisam ser cultivados cada vez mais. São os nossos filhos chamados tolerância, caridade, perdão, amor ao próximo e por aí vai. Então nós temos agora a parte final deste versículo. Vamos retornar ao início. E disse Pedro: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhes disse: Na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, vimos até aqui, pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais neste mundo, receber a própria vida eterna. Vamos tentar entender esse finalzinho. Quando Jesus fala sobre reino de Deus, tudo isso tem que ser levado a efeito por uma razão séria. Podemos perceber que, para deixar casa, pais, irmãos, mulher, filhos, tem que ter uma razão muito séria, um motivo muito justo, nesse sentido que temos estudado aqui no aspecto moral. E o objetivo disso tudo é o reino de Deus, que deve sim se constituir como um objetivo para todos nós, uma aspiração de todas as criaturas. E Jesus promete então a recompensa. Quando alguém faz o bem, a tendência é que com seu procedimento ele conquiste a simpatia dos circunstantes, das pessoas. São parentes e amigos dos auxiliados que acabam se revelando gratos e muitas vezes, em diversas circunstâncias, tomam iniciativas em nosso favor. Segundo a lei, recebe-se de acordo com o que se dá, mas, porque estamos sob a égide da misericórdia divina, o bem é somado à influência salutar dos que nos olham com bons olhos. E Jesus nos alerta que esse fato já ocorre agora mesmo, aqui na terra. A recompensa ou o galardão pelo bem que fazemos muitas vezes tem caráter imediato. Não precisa ficar esperando o futuro, o porvir, o plano espiritual após o nosso desencarne, ou mesmo as futuras reencarnações, para colher os frutos dos nossos bons atos, das nossas boas atitudes. Às vezes vem na própria reencarnação, quando ainda estamos aqui no plano físico.
Daí nós temos mais uma vantagem importantíssima para procurarmos sempre fazer o bem. E qual que é esse prêmio maior, esse galardão? Segundo o próprio Cristo, a vida eterna. Quem age, como acabamos de mencionar, entra na vida. Quer dizer, não tem mais sombra de dúvidas, de incertezas, de desarmonias, não compromete mais a sua paz interior. E vida eterna é, como bem sabemos, estado de alma, um estado de alma do espírito imortal, sereno em qualquer circunstância. Por quê? Porque ele confia em Deus, que é o nosso Pai, o Criador.